Olá, povo! Aqui é a Prona Lourdes e hoje nós faremos a correção da revisão. Não fiz antes porque estava gripada e aí só hoje que eu estou tendo condições de gravar o vídeo, tá bom? Na primeira questão, nós temos algumas equações e eu quero saber quais delas são do segundo grau. Lembra que para ser equação de segundo grau, basta ter o maior expoente, 2, né? Então, na letra A, nós temos aqui x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero, é uma equação de segundo grau. Na letra B, eu já tenho x ao cubo, então ela não é de segundo grau, é do terceiro grau. Na letra C, eu só tenho um y, então o expoente aqui é 1, então ela é do primeiro grau. Na letra D, nós temos m ao quadrado. Nesse caso, ela é uma equação do segundo grau, vou assinalar. Na letra E, veja que A é igual a zero, ou seja, é a mesma coisa desse termo não existir. Se esse termo não existe, ela deixa de ser uma equação do segundo grau, né? Ela é uma equação do primeiro grau. Na letra F, nós também temos m elevado ao quadrado, então é equação de segundo grau. Ela só não está organizada da forma, na forma geral, como nós vimos, que ficaria menos m ao quadrado mais 25 igual a zero. E a letra G também é uma equação do primeiro grau, não é do segundo. Na segunda, é só para vocês escreverem equação nessa forma, na forma geral, forma reduzida. Então, nós temos que substituir o valor de A, o valor de B e o valor de C. Lembra que A, B e C são os coeficientes e eles representam números. Então, aqui eu fico com x ao quadrado porque A é igual a 1. Ah, Pro, eu coloquei o 1. Não tá errado, mas a gente não costuma pôr, né? Lembra aí. O 6, mesmo não tendo sinal, amores, ó, lembra que é mais. Então, eu tenho mais 6x mais 9, que é o valor de C, igual a zero. Bem simples, né? Só escrever a equação. O valor de A é 4, então vai ficar 4x ao quadrado. Lembra que A é o que está antes do x ao quadrado. O valor de B é 6 negativo, então menos 6x. E o valor de C é 2, que é igual a zero. O valor de A aqui também é 4x, então é 4, desculpa, então 4x ao quadrado. Veja que aqui eu não tenho B, vai ser uma equação incompleta, então não vou ter o termo que acompanha o x, e eu vou ter o C, que é menos 25, igual a zero. Na letra D eu já tenho um A igual a menos 21, então 21x ao quadrado, e o B é 7, então mais 7x, não tem o C, então ela é incompleta, igual a zero. Na 3, questão 3, eu quero que vocês escrevam na forma reduzida e identifiquem os coeficientes e ainda classifique como completa ou incompleta. Na letra A, nós temos x ao quadrado menos 7 igual, menos 7, deixa eu apagar aqui, menos 7 igual a x mais 5. Veja que ela não está na forma reduzida, que é essa forma aqui. Então, primeiro eu escrevo quem está com x ao quadrado. Tem mais algum x ao quadrado? Não tenho, é só esse. Depois vem o x. Toda vez que vocês trocarem de membro, vocês trocam o sinal. O que é trocar de membro? Aqui nós temos esse sinal de igual. Quem está aqui depois do sinal de igual, que vai para o primeiro membro, tem que trocar o sinal. Então, aqui mesmo não aparecendo o sinal do x, ele é positivo. Ele vai passar para cá negativo. Menos x. Aí eu coloco menos 7, que está no primeiro membro. Aqui está mais 5, passa para cá menos 5. Então, essa equação igual a zero. Essa equação vai ficar x ao quadrado menos x. E esses dois são semelhantes porque nenhum tem incógnita. Dívida e dívida junta a dívida, menos 12 igual a zero. Então, aqui eu tenho o valor de A é 1, não apareceu, é 1. Lembra que A não é a letra, não é o x ao quadrado, é o termo que está antes. O valor de B é o que está antes do x, então menos 1. E o valor de C, menos 12, menos 12. Nesse caso, a equação ela é a equação completa, porque tem os valores dos três coeficientes.
Na letra B, eu tenho x ao quadrado mais 11x igual a 16x menos 6. Então, primeiro, quem está elevado ao quadrado é o x ao quadrado, mais 11x. Agora, o que tem x? 11x é que eu tenho no segundo membro, tá esses dois. Eu vou ter que trocar o sinal, vai ficar menos 16x. Aqui tá menos 6, passa mais 6, igual a 0. Então, eu fico com x ao quadrado. Aqui, esses dois são semelhantes, porque a parte literal é x e x. Então, eu tenho mais 11 menos 16. Você tem R$11 e está devendo 16. Então, você ainda fica devendo 5x mais 6 igual a 0. O valor de A é 1, o valor de B é menos 5 e o valor de C é 6. Então, também é uma equação completa. Vamos para a letra C. Na letra C, nós temos 2 quadrados da soma, né? X mais 1 elevado ao quadrado menos 2x mais 3 ao quadrado, que é igual a 0. Então, eu tenho que resolver aqui o quadrado da soma. Quadrado do primeiro termo mais 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo mais o quadrado do segundo termo. Menos, esse aqui eu vou ter que deixar dentro do parênteses por causa desse menos que está aqui antes. Quadrado do primeiro termo. Então, você vai pegar 2x e elevar ao quadrado mais 2 vezes o primeiro termo, 2x, vezes o segundo termo, que é 3, mais o quadrado do segundo termo, que é 3 ao quadrado, fecha aqui o parênteses, igual a 0. Vamos resolver isso aqui, x ao quadrado mais 2x, 1 ao quadrado dá 1, menos, aqui tem umas multiplicações para resolver, 2x ao quadrado, cuidado que o 2 também está elevado ao quadrado, e o x, 4x ao quadrado, mais 2 vezes 2, 4, 4 vezes 3, 12, x mais 3 ao quadrado, que dá 9, igual a 0. Veja que está tudo no primeiro membro, eu só vou ter que tomar cuidado com esse sinal que está menos. Lembra que quando eu tenho menos antes do parênteses, significa oposto, então eu tenho que trocar o sinal de todos que estão dentro do parênteses. Aqui quando não aparece é mais, então eu tenho x ao quadrado. Vamos colocar logo junto, né? Aqui eu tenho mais 4 com o menos, aqui ele passa menos 4x ao quadrado. Não tem mais nenhum elevado ao quadrado, eu vou para o x agora, 2x. Aqui está mais 12, mas tem um menos antes, ele vai ficar menos 12x. Mais 1, aqui está mais 9, também fica menos 9, que é igual a 0. Dois semelhantes, esses dois são semelhantes, esses dois. Então, aqui você tem R$1 só e está devendo 4, então você fica devendo 3. Aqui você tem 2 e está devendo 12, então você vai ficar devendo 10. E aqui você só tem 1 e está devendo 9, você fica devendo 8. Tudo negativo. Então, o valor de A é menos 3, o valor de B é menos 10, o valor de C é menos 8 e nós temos também uma equação completa. Deixa eu ver se eu coloquei isso aqui embaixo. Na letra D, coloquei para facilitar para a gente. Na letra D, deixa eu ver se eu consigo fazer ela aqui. Na letra D, eu tenho por mim que ela não vai ser a equação do segundo grau, mas vamos lá. X menos 10 ao quadrado mais x, que multiplica x mais 17, que é igual a 104. Vamos resolver esse quadrado da soma aqui e essa distributiva. Quadrado da diferença, desculpa. Então, eu tenho quadrado do primeiro termo, x ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aqui a gente faz a distributiva. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 17. 17x, que é igual a 104. Deixa eu resolver isso aqui, x ao quadrado menos 2 vezes x vezes 10, 20x, 10 ao quadrado dá 100, mais x ao quadrado mais 17x, que é igual a 104. Vamos organizar x ao quadrado com x ao quadrado, mais x ao quadrado, menos 20x, agora nós temos mais 17. Ele está no primeiro membro, então continua com o mesmo sinal. O único que vai mudar o sinal é 104, que está depois.
mais 100 menos 104. Eu achei que aqui ia dar negativo, mas não é positivo. Aqui e aqui igual a zero. Então, esses que eu agrupei são semelhantes. 1 mais 1, 2x ao quadrado. Lembra que aqui tem 1, menos 20 mais 17. Você está devendo 20, só tem 17, então tu ainda fica devendo 3, menos 3x. E aqui nós temos 100 e você está devendo 104, então você ainda fica devendo 4, que é igual a zero. Então, o valor de A é 2, o valor de B é menos 3 e o valor de C é menos 4. Mais uma vez, nós temos uma equação completa. Na letra E, nós já temos uma fração, né, uma equação fracionária, e muita gente deixou de resolver porque é uma fração, 1/6 de x ao quadrado. Nesse caso, vamos considerar que tem um 1, então a gente tem que achar o MMC de 1, 3 e 6. 6 divide por 3, né? Então o MMC aqui vai ser 6. O que eu faço? Divido pelo número que está embaixo, o resultado eu vou multiplicar pelo de cima. 6 dividido para 1 dá 6, 6 vezes x ao quadrado, 6x ao quadrado. 6 dividido por 3, 2, 2 vezes 1, 2. 6 dividido por 6 dá 1 e 1 vezes 1 dá 1x ao quadrado. Feito isso, depois que a gente iguala os denominadores, a gente pode cancelar, então a equação a gente considera só os numeradores. Então eu tenho 6x ao quadrado. Nesse caso, o x ao quadrado está depois do segundo membro, ele é positivo, ele passa negativo, menos 2, continua menos 2 porque está no primeiro membro. Então, 6 tira 1, lembra que tem 1 aqui, vai ficar 5x ao quadrado menos 2 igual a 0. Então, eu tenho o valor de A igual a 5 e o valor de C, não tem o valor de B. Deixa eu colocar aqui B é 0 para vocês poderem lembrar, né? O B é o que acompanha o x, mas o x não apareceu, o B é 0 e o C é menos 2. Então, nesse caso, faltou o valor de B, eu tenho uma equação incompleta. Na letra F, mais uma fração, eu nem vou colocar ela, eu vou colocar já para calcular o MMC. Nós temos que calcular o MMC de 4, 10, 5 e 2. 4, 10, 5 e 2. Vamos calcular. Por 2 dá 2, dá 5 e dá 1. Ainda por 2, que eu tenho um 2, fica 1. 5 não divide, conserva 1. Agora eu vou dividir por 5, fica 1, 1, 1 e 1. Pronto, agora é só multiplicar. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20. Então o MMC é 20. 20, 20, 20. O que eu vou fazer? Pego 20 e divide por cada termo de baixo, o resultado multiplica pelo de cima. Então, 20 dividido por 4 dá 5, 5 vezes x ao quadrado, 5x ao quadrado. 20 dividido por 10 dá 2, 2 vezes 1 dá 2. 20 dividido para 5 dá 4, 4 vezes x ao quadrado, 4x ao quadrado. 20 dividido por 2 dá 10 e 10 vezes x, 10x. Prontinho. Agora a gente organiza a equação. 5x, ó, aqui já foi os denominadores, aí eu fico com 5x ao quadrado. Olha esse sinal de igual porque esses dois aqui a gente vai ter que trocar o sinal. Então, aqui tá 5x ao quadrado, vai ficar menos 4x ao quadrado, mais 10x passa menos 10x, e o 2 ele continua com o mesmo sinal porque já está no primeiro membro, igual a 0. Esses dois são semelhantes, então eu tenho x ao quadrado, menos 10x, mais 2 igual a 0. Então, o valor de A é 1, lembra que aqui tem 1. O valor de B é menos 10 e o valor de C é 2. Então, eu tenho uma equação completíssima. Equação completa. Acho que foi a que vocês demorou mais para fazer, que teve mais cálculo, foi essa 3. Na 4, nós temos aqui a planta parcial de escritório, onde tem sala 1 e sala 2. O lado dessas salas é x, né? Lado x, aí nós temos um corredor que vai medir 1 pelo tamanho das duas salas, ou seja, x aqui. Então, nesse caso, o comprimento todo do corredor é 2x. Então, qual a área de cada sala? Se cada sala, as duas salas quadradas,
Então, se as duas salas são quadradas, a área de cada sala vai ser x vezes x. Então, ó, cada sala é só você multiplicar um lado vezes o outro. Vai ser x vezes x, que dá x ao quadrado. E aí, as duas salas é igual, né, gente? A área dessa é x ao quadrado, a área dessa é x ao quadrado. Então, as duas salas juntas vai ter x ao quadrado mais x ao quadrado, ou seja, 2x ao quadrado. E a área do corredor? Veja que o corredor, ele tem 1 metro por 2x. Então, a área do corredor vai ser 2x. 1 vezes 2x dá 2x. E a equação que representa o problema. Então, eu tenho duas salas. Essas duas salas, ela tem 2x ao quadrado. Eu tenho um corredor cuja área é 2x. E juntos, eles têm 40 metros quadrados de área. Então, é igual a 40. Essa é a equação. Organizando a equação, eu fico com 2x ao quadrado mais 2x, aqui está mais 40, passa para cá, menos 40, que é igual a zero. Simplesinho. Agora, dentre esses números, quais serão raízes dessa equação? Bora lá? Então, a equação é 2x ao quadrado mais 2x menos 40. No lugar do x, eu vou ter que colocar cada um desses aqui. Vamos começar com o menos 5 para ver se é raiz. Então, ó, vai ficar 2 vezes, no lugar do x ao quadrado, vai ficar 5 ao quadrado. Como é negativo, eu coloquei entre parênteses, menos 5 ao quadrado, mais 2 que multiplica menos 5, menos 40, isso aqui tem que dar zero. Vamos ver se dá. Então, vai ficar 2 que multiplica, menos, e o expoente é pai, então vai ficar mais. 5 ao quadrado dá 25, mais vezes menos, nesse caso fica menos, 2 vezes 5, 10, menos 40. 2 vezes 25 dá 50, menos 10 e 40 aqui fica 50, e 50 menos 50, zero. Então, o menos 5, sim. O menos 5 é uma raiz dessa equação. Agora, vamos ver o menos 2. Vamos ver se o menos 2 é. Então, no lugar do x ao quadrado, eu coloco menos 2 ao quadrado, menos 2 ao quadrado, mais 2 que multiplica menos 2, menos 40. Isso tem que dar zero. Então, vamos lá. 2 que multiplica menos 2 elevado ao quadrado vai dar mais 4, mais vezes menos dá menos, 4 menos 40. É igual, 2 vezes 4, 8, e 8 menos 44, né? 4 com 40, 44. E 8 menos 44 vai dar menos 30 e... quanto? 36? 8 e 6, 14, né? 8 e 6, 14 vai 1, menos 36. Então, se deu menos 36, não é, porque deveria dar zero. Agora, o menos 1. Deixa eu baixar mais aqui para dar para ver a equação. Agora, o menos 1. Menos 1 ou 1? É 1. Agora, o 1. Bora ver se o 1 é. Vai ficar o quê? 2 vezes 1 ao quadrado. Veja que eu estou colocando o 1 no lugar do x, ó, multiplicando aqui e colocando no lugar do x. Menos 40, isso tem que dar zero. Então, 2, 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 1 dá 2, menos 40, que é igual. Aqui 2 vezes 1, 2. 2 mais 2 vai dar 4. 4 menos 40, também deu menos 36. Também não é. Tá? 2 vezes 1, 2, 2 mais 2, 4. E agora o 3, vamos ver o 3. No lugar do x eu ponho 3, 2 vezes 3 ao quadrado, mais 2 vezes 3 menos 40. Tem que dar zero. 2 vezes 3 ao quadrado dá 9, mais 2 vezes 3 dá 6, menos 40, que é igual. 2 vezes 9 dá 18, 18 mais 6 dá 24, 24 menos 40, ó, 18 mais 6 dá mais 24, né? 24 menos 40 vai dar menos 16? Isso, né? Menos 16, então o 3 também não é. Vamos verificar então agora o 4.
Vai ficar 2 vezes 4 ao quadrado, mais 2 vezes 4 menos 40. Tem que dar zero. Então, vamos lá. 2 vezes 2 ao quadrado, 4 ao quadrado é 16, mais 2 vezes 4, 8, menos 40. É igual, 2 vezes 16 dá 32, mais 8 menos 40. 32 mais 8 dá 40 e 40 menos 40 dá 0. Então, 4 sim. O 4 sim, o 3 não e o 1 não. Então, as raízes aqui são o menos 5 e o 4. São as raízes dessa equação. Só substituir o x para saber se é raiz. Determine o conjunto, solução de cada equação. Lembra que eu falei que a gente vai ter dois tipos de equação. Ax ao quadrado, aliás, 3, né? Ax ao quadrado igual a zero. Nesse tipo de equação, o valor de x ou de qualquer outra incógnita será sempre zero. Ax ao quadrado mais bx igual a zero, que a gente resolve com fator comum, porque eu tenho um x aqui e o x aqui. E ainda eu tenho ax ao quadrado mais c, que a gente viu que nesse caso é raiz quadrada. Então, vamos lá. Primeira equação, x ao quadrado menos 15x é igual a zero. Aqui nós teremos que colocar o x em evidência. Colocando o x em evidência, lembra que aqui é x vezes x. Se você corta um x, fica o outro menos. Se você corta o x, fica 15 igual a zero. Eu tenho uma multiplicação que deu igual a zero, então esses fatores, um desses fatores vai ser zero. Então eu pego esse primeiro fator, que é o x igual a zero, e pego também o que está dentro do parênteses, menos 15 igual a zero. É só resolver essa equaçãozinha aqui do primeiro grau agora, x menos 15 igual a zero. No primeiro membro está menos 15, passa para o segundo membro mais 15. Então aqui eu tenho x' 1 igual a zero e x' 2 igual a 15. Tá? São as duas soluções para essa equação. Na letra B, eu já tenho uma equação desse tipo. Então, vai ficar x ao quadrado menos 81 igual a zero. Veja que aqui eu não tenho x, então não tem fator comum. X ao quadrado é igual a 81. E x, então, é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81. X é igual a mais ou menos 9. Então, essa equação ela tem raízes opostas. x1 igual a mais 9 ou menos, tanto faz a ordem aqui, x2 igual a menos 9, tá? Então, são as duas soluções. A letra C também é igual à letra B, x ao quadrado menos 121 igual a zero, também raiz quadrada, x ao quadrado é igual a 121, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 121, x é igual a mais ou menos 11. Então, eu tenho também x1 mais 11, x2 menos 11. Pode inverter, tá? x1 é menos 11, x2 mais 11, são as raízes. Na letra D, já é fator comum, né? 3x ao quadrado menos 5x igual a zero. Coloca o x em evidência, aqui vai sobrar 3x, lembra que aqui é 3 vezes x vezes x. O x você colocou na evidência, sobra 3x, menos o x que eu coloquei em evidência, fica 5 igual a zero. Multiplicando dá zero esses dois fatores, então x igual a zero, pego o que está dentro do parênteses igual a zero também. Então, 3x menos 5 igual a zero, 3x é igual, aqui está menos 5, passa para cá mais 5 e x é igual a 5 sobre 3. Esse 3 que está multiplicando passa dividindo. Então, as duas raízes dessa equação são x1 igual a zero e x2 igual a 5 terços. Veja que equações desse tipo, uma das raízes será sempre zero. Letra E, x ao quadrado menos x igual a zero. Tem um fator comum que é o x, mas vocês estão confundindo na hora de colocar em evidência. Veja só, nesse caso aqui eu tenho x vezes x, e nesse caso o coeficiente é x, então eu fico com 1 vezes x. Coloco o x em evidência, vai sobrar aqui x menos 1, que é igual a zero. Então, x igual a zero e o que está dentro do parênteses também é igual a zero. X é menos 1 igual a zero. Então, aqui está menos, passa para lá mais. Então, as duas raízes são uma 0 e a outra 1. Então, cuidado com o sinal.
9x ao quadrado menos 16 igual a zero. Não tem um x aqui, então não é fator comum. Vou passar o 16 para cá. X ao quadrado é igual a 16 sobre 9. Não dá para dividir, vou pôr na raiz do jeito que está. Mais ou menos raiz quadrada de 16 sobre 9. X é igual a mais ou menos. Qual a raiz quadrada de 16? 4. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Então, aqui eu tenho x1 igual a menos 4 terços ou mais, e x2 é igual a mais 4 terços. Tenho duas raízes e essas duas raízes são opostas. Coloque isso na cabeça de vocês, que eu vou estar cobrando isso. Olha na letra G. Só de olhar a letra G eu já sei que é A e B, mas olha a letra G, o que acontece? X ao quadrado mais 25 é igual a zero. X ao quadrado é igual a menos 25. Existe algum número que é elevado ao quadrado de menos 25? Ah, prova, menos 5. Mas menos 5, se eu elevar ao quadrado, lembra, base negativa expoente par vai ficar mais 25. E se eu pegar mais 5 e elevar ao quadrado, também dá mais 25. Ou seja, nenhum número real que eu eleve ao quadrado vai dar negativo. Então, vocês vão colocar que não há raízes reais. Lembra que não há raízes reais, mas eu vou ter essa raiz nos números complexos, né? Que vocês não vão ver agora, mas posteriormente. X ao quadrado menos x é igual a zero. Tem um x aqui, então é fator comum. Coloca que eu tenho 11 vezes x, e aqui eu tenho 1 vezes x. Então, o x que eu coloco em evidência, eu venho aqui e cancelo ele para facilitar para vocês. Então, 11x menos 1 igual a zero. O primeiro x é igual a zero e o que está dentro do parênteses também é igual a zero. 11x menos 1 igual a zero. 11x é igual, aqui está menos 1, passa para cá mais 1, então x é igual a 1 11avos. As duas raízes são zero. Lembra que a equação desse tipo, uma das raízes será sempre zero. E x2 é igual a 1 11avos. E a letra I? 49 já está organizada aqui, porque ela não tem x, então não é fator comum. Então, x ao quadrado é igual a 36 sobre 49. Equações desse tipo podem ter duas raízes opostas. Digo podem ter porque se for negativo não vai ter raiz, né? Raiz quadrada de 36 sobre 49. Então, x, opa, aqui a gente não coloca mais o quadrado, porque eu já transformei na raiz. Então, vai ficar mais ou menos 3, raiz quadrada de 36, 6, né? 6 sobre 7. Então, eu tenho duas raízes, menos 6 sétimos e x2 mais 6 sétimos. Raízes opostas. Ainda tenho a J. Na J, se a gente quisesse, poderia colocar como fator comum o 3x, porque 27 é 3 vezes 9. Mas eu não vou fazer isso não, eu vou colocar só as letras, tá? 3 vezes x e 27 vezes x. Eu só coloco x em evidência, corto, vai ficar 3x menos 27 igual a zero. O primeiro x é igual a zero, o que está dentro do parênteses também é igual a zero. Então, 3x é igual, aqui está menos 27, passa mais 27. X é igual a 27 sobre 3, que vai dar 9. Então, eu tenho x1, 0 e x2, 9. A letra K, eu tenho x ao quadrado menos 14 igual a zero. Então, x ao quadrado é igual, aqui está menos 14, passa mais 14, x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 14. Eu não tenho raiz exata de 14, então eu deixo assim, x1 menos raiz quadrada de 14 e x2 mais a raiz quadrada de 14, porque não tem raiz exata. Na letra L, também eu poderia colocar o menos 5 em evidência, mas, mais uma vez, eu vou colocar só a letra. Eu coloquei o número também, não tem problema. Eu estou colocando a letra mesmo só para evitar que vocês façam confusão. Então, vai ficar menos, olha o menos aqui, não esquece o sinal. Corta um x aqui, corta um x aqui. Então, vai ficar menos 25, não é 2 vezes 5, é 25x, menos o 15, que é igual a zero.
Esse primeiro x eu igualo a zero e pego também o que está dentro do parênteses igual a zero. Menos 25x menos 15 igual a zero. Menos 25x é igual, aqui está mais 15, passa para cá menos 15, x é igual a 15 dividido por menos 25. Vai ficar negativo, mais com menos vai ficar menos, e aqui não dá para dividir, mas dá para a gente simplificar. Simplifica por 5. 15 por 5 dá 3 e 25 por 5 dá 5. Então, eu tenho duas raízes, x1, 0 e x2 menos 3, ok? Na próxima questão, eu tenho algumas afirmações, duas afirmações. O quadrado de um número real positivo x é igual a 81. O quadrado de x é igual a 81. X ao quadrado é igual a 81. Aí a outra afirmação, a primeira afirmação é essa. A primeira afirmação e eu tenho a segunda afirmação. Na segunda afirmação fala assim, o quíntuplo de um número real positivo y, quíntuplo de y, 5y, quíntuplo é vezes, então, quíntuplo de um número real positivo y, é positivo, tá vendo, né? É igual ao seu quadrado, então y ao quadrado. E aí eu quero saber qual é o valor de x mais y, então você tem que encontrar, né, qual é o valor de x mais y. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81, x é igual a mais ou menos 9, ok? Só que eu quero um número real positivo. Se eu quero um número real positivo, só vai valer o positivo, ou seja, eu vou considerar x igual a 9, só, ok? E o outro também eu vou considerar o positivo, então eu vou ter, vamos organizar essa equação, aqui está mais y ao quadrado, passa para cá, menos y ao quadrado. O 5, ele é positivo, continua no primeiro membro, igual a zero. O fator comum é y, aqui está mais menos y, não esquece, mais 5 igual a zero. Esse primeiro y é igual a zero, e aí eu vou ter dentro do parênteses menos y mais 5 igual a zero. Menos y mais 5 igual a zero, e aí eu vou ficar com menos y igual a menos 5, aqui está mais, passa para cá menos, e menos com menos fica mais, y igual a 5. Então, nesse caso também, eu não vou considerar o zero, vou considerar só o positivo, que é o 5. Então, qual é o valor da expressão x mais y? Considerando só os positivos. Então, o x é 9 e o y é 5. 9 mais 5, opa, 9 mais 5, 14. Já vai eu botando outro 5. 9 mais 5, 14. Determine o valor de x em cada caso. O quadrado de x é igual a 144. Então, x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 144. X é igual a mais ou menos 12. Tá? Então, x1 menos 12 e x2 mais 12. X ao quadrado é igual a 169. X é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 169. X é igual a mais ou menos 13. Mesma coisa. X1 igual a menos 13 e x2 igual a mais 13. A gente coloca primeiro o negativo, depois o positivo, mas se você chegar a inverter, tá certo do mesmo jeito. O quadrado de x, o dobro, né? O dobro do quadrado de x, então eu tenho 2 aqui, 2 multiplicando o quadrado, é igual ao seu triplo, igual a 3x. Então, 2x ao quadrado, aqui está mais, passa para cá menos, 3x é igual a zero. Colocamos o x em evidência, vai ficar 2x menos 3 igual a zero. O primeiro x igual a zero, pego o que está dentro do parênteses também, igual a zero. 2x é igual, aqui está menos 3, passa para cá mais 3, x é igual a 3 meios. Então, x1, 0 e x2 igual a 3 meios. Na segunda, eu quero que vocês resolvam o trinômio quadrado perfeito por meio de fatoração. Como é que a gente fatora o trinômio quadrado perfeito? O quadrado desse e o quadrado desse. X ao quadrado vai ficar x, o sinal eu pego do meio, menos raiz quadrada de 4, 2 ao quadrado, que é igual a zero. Nesse caso, como é igual a zero, é como se eu tivesse x menos 2 é igual a mais ou menos raiz quadrada de zero. Como é igual a zero, gente, a gente já sabe que eu só vou ter uma raiz, né? Então, x menos 2 igual a zero, então x é igual. Aqui está menos 2, passa para cá mais 2. E aqui a gente fala que x1 é igual a x2, que é igual a 2. As raízes são iguais.
Nesse caso aqui, a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do último. Raiz quadrada de 4x ao quadrado, 2x. O sinal do meio é o menos. Raiz quadrada de 9 é 3, que é ao quadrado, que é igual a 0. Transformando isso aqui, a raiz, eu fico com 2 menos 3 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 0. Só que isso aqui vai dar 0, né? Então, 2x menos 3 igual a 0. E eu tenho 2x igual, aqui está menos 3, passo para cá mais 3, x é igual a 3 sobre 2. Então, x1 é igual a x2, que é igual a 3 meios. Fica positivo. Agora, a gente tem que completar o quadrado. O que eu falei com vocês para vocês completarem o quadrado? Veja que aqui nós temos um binômio, não é um trinômio, menos 5 ele não vai ter a raiz quadrada, né? Então, eu vou ter que completar isso aqui. Como é que eu completo? Lembra que quando a gente fatora, ó, a raiz quadrada de 4x ao quadrado é 2x. Para a gente achar esse termo do meio, eu vou multiplicar duas vezes o quadrado desse primeiro, que é 2x, vezes o quadrado do termo que falta aqui, desse segundo termo. Então, se eu tenho 2 vezes 2, eu já tenho 4. 4 vezes quanto para dar 12? Vai ser 3. Então, o número que eu vou pôr aqui será o 3, né? Porque aqui quem vai completar o quadrado aqui vai ficar o quê? 4x ao quadrado mais 12x mais o 9, né? Porque 3 ao quadrado dá 9. Vou somar 9 aqui, igual a menos 5 também, mais 9. Então, o termo que completa esse quadrado é o 9, porque a raiz quadrada de 9, 3. E quando eu multiplico 2 vezes 2 dá 4, 4 vezes 3, 12, que é esse termo do meio. Elevado ao quadrado, né? 2x mais 3 elevado. Deixa eu colocar ele ali embaixo do outro para vocês não confundirem. Então, eu tenho aqui, ó, vou fatorar. Quadrado de 4x ao quadrado, 2x. O termo do meio é positivo. Quadrado de 9, 3, elevado ao quadrado é igual. Menos 5 mais 9. Lembra que o 9 eu tenho que somar no primeiro e no segundo para a equação ficarem equivalentes, senão dá errado. Menos 5 mais 9 vai dar 4. Então, 2x mais 3 é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4. 2x mais 3 é igual. Qual a raiz quadrada de 4? Mais ou menos 2. Então, aqui a gente calcula os 2x. Vai ter duas raízes. 2x mais 3 é igual a mais 2. E 2x mais 3 é igual a menos 2. 2x é igual. Vamos organizar a equação do primeiro grau aqui agora. Aqui está mais, passa para cá, menos 3. 2x é igual a 2 menos 3 vai ficar menos 1. E x é igual a menos 1 meio. E o outro, 2x é igual a menos 2, aqui está mais 3, passa para cá, menos 3. 2x é igual a menos 5 e x é igual a menos 5 meios, ok? Então, eu tenho x1 igual a menos 1 meio e o x2 igual a menos 5 meios, as duas raízes. Agora, como 5 meio ele é menor, eu posso colocar ele antes, mas tá certo também. Aqui nesse caso, o quadrado de x ao quadrado é x. Lembra que esse termo do meio, para a gente encontrar ele, vai ser... Não vou fatorar agora não, senão vocês confundem. Lembra que esse termo do meio, para encontrar ele, vai ser duas vezes. O quadrado do primeiro vai ser x vezes o quadrado do segundo. Duas vezes quanto? Para dar 12, 2 vezes 6. Então, 6 ao quadrado vai dar o quê? 36. Então, vai ficar 12x mais 36, que é igual a menos 11 mais 36. Veja que eu somei o 36 aqui e o 36 aqui. Agora, eu fatoro. X ao quadrado vai ficar x, raiz quadrada de 36 vai ficar 6 ao quadrado, que é igual a menos 11 mais 36 vai dar 25. Então, x mais 6 é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25. X mais 6 é igual a mais ou menos 5. Raiz quadrada de 5, 5. Aqui também eu vou ter duas raízes. Então, x mais 6 é igual a mais 5. Vou pôr menos 5 para ficar o menor antes. X é igual a menos 5 menos 6. X é igual a menos 11. E o outro tem o x mais 6 igual a mais 5. X é igual, aqui é mais, tá? Quando não aparece é mais. Mais 5
menos 6, x é igual a menos 1. Então, eu tenho x1 igual a menos 11 e x2 igual a menos 1. Invertir para o x1 e o x2. O importante é vocês encontrarem as duas raízes, tá? Geralmente coloca na ordem. O x1 é o menor e o x2 é o maior. Geralmente a gente faz isso. Considere a equação abaixo e faça o que se pede. A é igual a 1, B é igual a menos 5 e C é igual a menos 104. Aqui é só para identificar os coeficientes. Agora, nós vamos calcular o discriminante para a gente saber se tem ou não raiz, né? Então, delta é igual b ao quadrado menos 5 ao quadrado menos 4 que multiplica a, que é 1, que multiplica c, que é menos 104. Então, delta é igual menos 5 ao quadrado vai dar mais 25, menos com menos mais, e 4 vezes 104 vai dar 4 vezes 4, 16, 4 vezes 0, 4, 0 e 1, 4 vezes 1, 4. 416, 25 mais 416 deu 441. Deu positivo, significa que vai ter duas raízes diferentes, reais diferentes. E agora eu vou calcular x1 e x2. X é igual a menos b. Olha aqui, o menos é da fórmula. Menos b, e o valor de b é menos 5, coloca entre parênteses, mais ou menos a raiz de delta, que é 441, sobre 2 que multiplica a, que é 1. Então, é só resolvermos agora, x é igual a menos e menos fica mais 5, mais ou menos, raiz quadrada de 441 é 21, né? Sobre 2. E aí agora eu acho as duas raízes, x1 é igual a 5 menos 21 sobre 2, 5 menos 21 dá menos 16, menos 16 dividido por 2, que vai dar menos 8. E o x2 é igual a 5 mais 21 sobre 2. Veja que um fica menos, o outro fica mais. 5 mais 21 dá 26, dividido por 2, que vai dar 13. Então, x1 igual a menos 8 e o x2 igual a 13, tá? Em alguns aí eu acho que eu troquei, coloquei o x1 maior, o x2 menor. Mas como eu falei, o importante é vocês encontrarem as duas raízes da equação. E aqui a gente fecha, estudem, porque a prova vai estar bem parecido com a revisão. Um abraço e até a próxima.